trabalhando de vendedor em uma loja porque o vendedor ganha 3 mil e o estagiário de direito ganha 1.000. Bom dia, bom dia. Estamos aqui em mais um Pontes Podcast. E hoje, é um grande dia. Vou entrevistar um irmão legendário, um amigo, empresário, engenheiro civil, casado, pai de 2 meninas. Meu irmão, gigante, viu? Empresário, numa área legal aí que eu acho que vai... Já tem uma pergunta aqui para fazer para ele, para começar, mas um homem, ele muda as cores, Ele tem lojas de tinta, enfim, nós vamos falar sobre isso. Mas antes de eu revelar quem ele é e ele começar a apresentar, eu quero que você que está nos acompanhando, você que entrou aí agora, curta, comente, compartilhe e envie para o máximo de pessoas possíveis. Até porque se você está aqui ou se você chegou aqui, é porque você sabe que nós falamos sobre masculinidade, hombridade, criação de filhos, falamos sobre empreendedorismo e diversos assuntos aí para realmente agregar a sua casa e a sua família. Seja bem-vindo ao Pontes Podcast. Tiagão, meu irmão, seja bem-vindo. Tudo bom, parceizão? Ao prazer Pontes estar Podcast. aqui. Se apresenta aí para que a gente possa te conhecer melhor. Uma benção. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. O senhor é uma benção. Desde que te conheci, para mim foi uma honra. Nós trocamos alguns momentos aí de ideias, de insights. Isso já tem fortalecido muitas etapas na minha vida. Eu sou Thiago, sou pai de 2 meninas, a Valentina e a Sofia, casado com a Naila, que é uma mulher incrível, e sou empresário. De formação sou engenheiro civil, tenho mestrado em otimização de processos. Trabalhei em carteira assinada na iniciativa privada por 10 anos e agora tem 8 anos que eu estou no empreendedorismo. Tive minha construtora, essa jornada iniciou lá no Rio de Janeiro, que foi onde eu fui fazer o mestrado na UFRJ, e por lá eu fiquei 12 anos. E lá toda a história começou. Lá que eu conheci a esposa, foi lá que nasceu a primeira menina, foi lá que nasceu o primeiro CNPJ, e hoje nós temos 6 CNPJs. Então, de fato, o Rio de Janeiro foi um lugar onde tudo começou. Legal. Vamos falar muito sobre isso, muito bom. Mas antes disso, eu não poderia deixar de honrar um legendário, A melhor maneira de honrar um legendário, sim. É o Snickers. Quem sabe, E também te presentear com o boné aí do nosso movimento Na Brasa. Bacana. Movimento de homens. E você é meu convidado especial aí, meu convidado para estar conosco em março. Incrível. Aqui em Brasília vai ser em março, a próxima temporada, Estaremos lá. Vamos estar juntos. Prazer. Tiagão, como que foi essa sua transição? Você falou que trabalhou 10 anos de CLT. Geralmente, o cara, 10 anos, ele meio que já ou acomodou, ou entendeu o caminho e está avançando. E aí você fala assim, cara, eu vou sair do CLT e vou abrir um CNPJ. Como é que foi esse desafio? Amigo, a minha jornada profissional, vamos colocar assim, foi uma jornada um pouco intensa. E bem acelerada, realmente. Eu formei lá em Belém, eu sou natural de Belém, engenharia civil, e todos os meus amigos estavam ali naquela ânsia, trabalhar, fazer dinheiro, aquilo que a garotada quer. Eu formei novo, formei com 21 anos, tá? E eu falei, não, cara, eu acho que desde muito cedo eu entendi que tem algumas coisas que nos diferenciam. Não só no trabalho, mas na vida como um todo. Eu falei, não, eu vou dar mais um passo, eu vou buscar um mestrado. Quando eu fui analisar sobre o mestrado, eu fui fazer mestrado de otimização de processos em cadeia offshore. Então, a referência para isso é o UFRJ no Rio de Janeiro. Então, lá a gente estudou bastante sobre plataforma de petróleo. Ok. Nesse processo de mestrado... Por isso que você foi para o Rio de Janeiro? Por isso que eu fui para o Rio de Janeiro. Top. E o que foi mais bacana, eu costumo falar também, assim como o Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro começou tudo, a minha história também começou com R$800, que foi o dinheiro que eu fui para o Rio de Janeiro. E foi engraçado porque eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro, não conhecia a rotina da cidade, nem nada disso. E fui direto para a faculdade. Lá eu conheci 2 pessoas que iam fazer o mesmo mestrado que eu, já tinham arrumado casa. E aí, ali naquele momento, nós decidimos compartilhar essa casa e a jornada foi começando. Quando chegou lá pelos 80% do mestrado, eu comecei a me inscrever em alguns processos seletivos de trainee. Muito novo ainda, estava com 23 anos. E fiz um processo seletivo da Gafisa, que naquela época se chamava Comece Bem Gafisa. O que era isso, pessoal?
Eles abriram um processo seletivo a nível nacional e o objetivo deles era contratar um coordenador de obra por proficiência e não por experiência. Eles queriam pegar um cara que tinha habilidades para desenvolver aquela função, por mais que ainda não tivesse exercido aquela função. Eles queriam fazer uma experiência nesse sentido. E na época foram 5.000 e poucos inscritos e eu e uma outra garota foi selecionada. E foi lá que tudo começou. Então, meu primeiro emprego foi como coordenador de obras. Eu nunca fui engenheiro de obras. Caracas! E foi muito acelerado de fato. Lá eu fiquei por 3 anos, quase 4 anos. E foi quando a Gafisa comprou a Tenda, que é uma gigante do Minha Casa Minha Vida. E naquele momento, eles me ofereceram a oportunidade de ser gerente lá na Tenda. Mas por alguma questão de negociação lá da compra, acabou que o diretor que seria o diretor não foi mais, foi outro. E aquela oportunidade, então, não avançou. E eu, muito novo, o que eu fiz? Não digeri isso muito bem. Não tinha muito medo também, não tinha muita responsabilidade, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha nada. Eu falei, quer saber de uma coisa? Aquilo para mim soou como uma desonra. E eu pedi demissão. Gerou uma frustração. Gerou uma frustração imensa. E eu com, 25 para 26 anos, pedi demissão, lembro como se fosse hoje, numa terça-feira. Quando foi na quarta, o diretor da MRV me ligou. Na quinta eu fui conversar com ele. E na sexta eu comecei a trabalhar na MRV, que era a concorrente, com o dobro do salário. Aí eu falei, uau, Sou bom. Cara. É importante. E qual que foi o desafio? Mas assim, Thiago, por quê? O cara te achou legal ou não? Mais uma vez, o que estava contribuindo era o meu currículo. O meu mestrado foi otimização de processos. E eles me colocaram numa obra que tinha 70% de realizado financeiro e 30% de realizado físico. Não. Ou seja, estava desmedido o negócio. Tinha alguma coisa acontecendo ali que eles não estavam conseguindo acompanhar. Eles falaram, cara, esse menino aqui tem currículo para isso. Vamos lá? Vamos. Fui. O desafio foi atendido. O que nós fizemos? Nós fizemos o orçamento reverso. O que nós precisaríamos de orçamento para entregar aquela obra, diante das circunstâncias. E nós, no final, ainda entregamos 5% de economia do orçamento que nós tínhamos feito. Rapaz! E aí acelerou. Acelerou, tive várias promoções, apesar de, na Gafisa, eu ter entrado como coordenador, na MRV eu entrei como engenheiro de obra. Mas com o dobro do salário, para mim estava bom. Menino novo. E desenvolvi bastante, cheguei a supervisor de obras na MRV. Chegou um determinado momento que eu já estava 2 anos na posição, já tinha um bom salário. E eu falei assim, e agora? Que a MRV no Rio de Janeiro é como se fosse uma franquia na época. Então, o diretor da regional era como se fosse o dono da regional. Sim. Então, o deslumbrar, chegar diretor não era uma realidade. E aí nós fizemos um acordo, saí, montei meu CNPJ e comecei a prestar serviço para eles. E aí que tudo começou. Então, assim, por uma projeção futura de melhoria de salário, melhoria de perspectiva de vida e tudo mais, e até de escopo de trabalho, nós fizemos assim. E aí eles faziam da calçada de pedestres para dentro e eu fazia da calçada de pedestres para fora. O que era isso? Eu já estava relacionado com agência de água, agência de esgoto, agência de elétrica e tudo mais. Então, eu fazia o serviço e trazia o aceite. Isso virou uma facilidade para a construtora. E assim eu fui fazendo. Aí, daí a pouco eu estava fazendo para a Cury, que era uma concorrente, daí a pouco eu estava fazendo para outra. E fui crescendo. Cheguei a fazer algumas obras da Copa 2014, lá no Rio de Janeiro. E aí não parei mais. Eu costumo dizer que o empreendedorismo é um bichinho que pica e nunca mais sai da veia. Você não quer saber mais. Nunca mais sai da veia. Cara, uma coisa que me chamou muita atenção, e eu sei que não é uma novidade, mas a gente vive num mundo onde as pessoas têm protelado cada vez mais. Você ter se formado com 21 anos. Né? Não é uma novidade, mas hoje parece que tem se tornado uma novidade. Tem se tornado algo assim, nossa... Né? Porque o homem, né? Dizem que o homem tem envelhecido cada vez mais tarde, entendeu? Sim. Isso é uma péssima ideia. Isso é um tiro no pé da masculinidade, do homem e da sociedade. Muito grande, entendeu? E qual foi a sua... Para você, como foi ter se formado com 21, 22, 23... Né? Eu acho que para quem está nos assistindo aí, que está parado, que está... não, vou fazer faculdade só ano que vem. Não, vou dar uma descansada. Eu lembro que o meu filho Cauã, quando ele terminou o 3º ano ali, né? Ele queria descansar. Eu falei, não, negão,
vai para a faculdade. Arruma um curso para você fazer, vamos conversando com as pessoas, procura aí algo que você goste, procura essas pessoas que são autoridade nessas áreas, não vamos relaxar não. Né? Então, quanto isso foi bom para você? Como é que você vê isso? Isso aí foi determinante, como eu falei lá, né? O diferencial que eu construí através do estudo foi determinante lá naquele início e nunca mais deixou de ser determinante. Sim. Me lançou à frente. Agora, o mérito disso, de fato, foram meus pais. Os meus pais são do perfil de que, se eu não te der nada, a educação eu faço questão. Então, meus pais sempre focaram na nossa educação. Nós éramos de uma família classe média, vamos colocar assim, mas no limite ali da classe média, meus pais sempre ali trabalhando para nos oferecer aí tudo que nós precisávamos. E, diante das circunstâncias, eles sempre priorizaram escolas boas, bons ensinos, boa educação, curso de inglês, aquele negócio todo. Por vezes, era tudo que eles podiam nos dar. Mas eu não entendia, às vezes, naquele momento, mas depois isso fez sentido. Mas eles sabiam o que estavam fazendo. Sim. Então, assim, na escola que eu fiz o segundo grau, o terceiro ano não era cumprir o terceiro ano, já era voltado para passar em alguma faculdade. Não tinha um pré-vestibular, né? Não tinha esse negócio de terminar o terceiro ano. Não tinha esse negócio de terminar o terceiro ano. Então, de manhã era o ensino normal e de tarde já era o pré-vestibular. Legal. Isso tudo, então, assim, eu fiz faculdade, eu prestei vestibular para 3 faculdades, passei em 2 e uma eu desisti no meio do caminho. Eu passei em 2 particulares e desisti da federal. Eu tenho uma irmã que é 4 anos mais velha que eu, então ela está sempre um ciclo na minha frente. E ela tinha pego 1 ano de greve. E eu falei para minha mãe, eu sou inteligente, mas não sou estudioso. Se eu pego uma greve igual essa da minha irmã, eu não aguento não. Nossa. Eu não paro não. Eu paro e não volto mais. Já era, né? Já era. E aí eu escolhi por uma das particulares e meus pais me apoiaram aí, me ajudaram nessa questão desse processo todo e foi por aí o caminho. Cara, muito bom isso. Seus pais tiveram essa inteligência, né? E uma coisa que eu percebi em você também, que hoje é um grande tiro no pé da masculinidade, que seus pais com certeza souberam trabalhar isso em você, porque você é um cara desenrolado. Geralmente, não vou falar 100%, mas geralmente quando os pais, às vezes, investe muito nos estudos, o cara até termina o estudo, mas eles terminam o estudo... Fica meio introspectivo, né? Ele fica introspectivo, ele é formado, mas ele não... Porque assim, cara, por mais que você se formou e não trabalhou, não tinha trabalhado antes, você era um cara desenrolado. Sim. Você era um cara desenrolado. Sim. Né? Você aceitou as oportunidades que veio, abraçou as oportunidades, né? Deu o seu melhor. E aqui é legal porque você falou aqui sobre eficiência e proficiência, é isso? Né? Exato. Que a empresa ela foi ao contrário, né? Ela foi ao contrário da assim, naturalidade. Vamos pegar o currículo e vamos formar a nossa identidade. É isso. Né? E acreditou nisso, né? E vamos trazer a nossa identidade para a pessoa. Porque às vezes quando você contrata um cara só pelo currículo, o cara já vem com toda uma formação, toda uma bagagem, vícios, né? Vícios que são bons e ruins, né? Que a empresa muitas vezes tem que se adequar ali, ou até eles conseguirem se organizar, se bate muito, né? Isso lá naquela altura era inédito. Era algo assim, era um projeto revolucionário de amostragem para ver o que ia acontecer. Mas hoje não. Hoje é uma realidade. Então hoje a gente vê que as pessoas estão cada vez mais contratando por currículo e demitindo por comportamento. Ou seja, o currículo não é o suficiente para que as coisas aconteçam mais, né? E você falou uma coisa aí que eu achei interessante e que contribuiu muito, e eu sempre fui essa pessoa, de oportunidades. Eu entrei na faculdade e no 3º semestre eu já estava estagiando. Por quê? Eu estava buscando oportunidade. Legal. O meu primeiro estágio, eu lembro como se fosse hoje. Eu ganhava R$170 de bolsa e eu gastava 189 de vale transporte. Eu pagava para estagiar. Mas era muito claro para mim qual que era o objetivo daquilo. O objetivo daquilo era desenvolvimento, não era profissional, não era remuneração. E é uma coisa que se perdeu. A gente vê hoje estagiários que... como é que eu posso te dizer? Eles estão assumindo aquela cadeira de estágio como fonte de renda e não como fonte de conhecimento. E isso aí também gera uma lacuna a médio prazo na sociedade que é absurda. Porque o cara,
por vezes, ele não vai estar no melhor lugar de aprendizado, porque lá nesse melhor lugar de aprendizado nem sempre vai ser o melhor lugar de remuneração. Porque quem tem o entendimento que está ali produzindo, está ali entregando um conhecimento natural, ele já entende que isso é uma forma de remuneração. Agora, se a pessoa do outro lado não tem essa percepção, então isso fica um pouco desmedido. Com então, eu certeza. aproveitei muitas oportunidades. Teve um determinado momento que eu estagiava de manhã num lugar, de tarde no outro e a faculdade de noite. Eu saía de casa às 5 da manhã, chegava em casa meia-noite. Então, assim, sempre buscando ali estar. Alinhando, né, a prática, né, a vivência daquilo que você estudava, né? Exato. Porque hoje a gente vê muito isso, né? Pais que falam assim, não, eu vou te dar os estudos. E aí não deixa o filho trabalhar, não deixa o filho muitas vezes nem estagiar, né? E justamente por isso. E aí a pessoa termina a faculdade, ele tem um diploma, E agora? mas ele não tem nenhuma vivência, ele não tem nenhuma expertise, ele está travado, está parado. Sim. Então, essa equação que me fortaleceu. Por exemplo, meus pais, eles sempre nos deixaram disponíveis. Não vai. Eles nunca foram dos pais que dizem, não vai fazer. Eles vai. Mas você pode fazer isso, isso e isso. A responsabilidade é sua. Se você fizer por aqui, vai dar isso. Se você fizer por aqui, vai dar isso. Então, eles sempre trabalharam a responsabilidade em nós. E isso foi nos levando para isso. Essa questão da oportunidade, ela é tão importante... E você não só aproveitar a oportunidade, mas como estar disposto a algumas coisas, que o mestrado foi uma história interessante também. O coordenador da faculdade me ligou um dia, Thiago, eu quero falar contigo. Eu falei, beleza, estou indo aí. Ele, não, vem tal dia, tal hora. Aí tal dia, tal hora eu fui lá. Cheguei lá, ele, diga, professor. Ele, senta ali, naquela mesa que eu já vou lá falar contigo, na mesa de reunião que tinha dentro da sala dele. Quando chegou lá, ele falou, diga, professor, cara, eu sou PhD pela UFRJ, você sabe, né? Hoje está tendo o processo seletivo do mestrado, eu fiz a tua inscrição e você vai fazer a prova aqui agora. Que top! Cara, e o mundo inteiro, é nível mundial, pastor, esse mestrado que eu fiz, o mundo inteiro vai para o UFRJ fazer a prova. E eu fiz a prova lá em Belém, no computador do cara que era PhD da escola. Mas de surpresa. Uhum. Então, assim, o que eu percebo também? Para a gente acessar algumas coisas, a gente tem que se colocar disponível. Muitos iam falar ali, não, pastor, como que eu vou fazer uma prova agora? Como assim agora? Você eu nem falei, me eu vou avisou antes. fazer, deu certo, deu errado, tá tudo certo. Vamos para cima. E aí eu fui avançando nas etapas, fui passando. Moral da história, passei em 6º lugar do mestrado. E se eu não tivesse me permitido aquele confronto? Que de fato foi um confronto. Se eu não tivesse me permitido, o que será que teria acontecido? E aí aqueles R$800 que eu falei, que eu fui para o Rio de Janeiro, com 3 meses saiu uma bolsa da CNPq, não, da ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, e eles liberaram 8 bolsas de estudo, de R$1.980. Oh. E eu tinha passado em quê? Em sexto. Ganhei a bolsa. Então, falei, agora, a partir daí, eu tô rico. foi assim, e aí as coisas foram acontecendo, foi incrível, entendeu? Que top. Eu quero só falar um pouquinho mais sobre isso aqui que você trouxe, que eu acho que isso daqui a gente precisa falar muito, porque hoje o homem em geral, a pessoa em geral, ela está muito preocupada com a renda. Quanto que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar com isso, né? Eu vou ajudar o Thiago aqui, o Thiago vai vir, vai gravar aqui. O que eu vou ganhar com isso? O que nós vamos ganhar com isso? A pessoa está muito preocupada com isso, com a renda, com o valor monetário, com o recurso, com uma barganha. E muitas vezes, né, como você falou aí, as pessoas têm perdido grandes oportunidades de aprendizado, estar do lado de gigantes, porque está muito preocupado com o monetário e esquece do conhecimento, sabe? E aí a pessoa abre mão, né, de um estágio para trabalhar, às vezes, numa outra área. O estágio eu vou ganhar R$200, mas se eu trabalhar ali, sei lá, de balconista, eu vou ganhar 1.000. Exatamente. O cara está fazendo direito e está trabalhando de vendedor em uma loja, porque o vendedor ganha 3.000 e o estagiário de direito ganha 1.000. E a gente sabe que existem situações e situações. Lógico. Né? A gente sabe que tem gente que não pode abrir mão porque realmente... É a fonte. É toda a renda da vida a renda do da cara. casa. É a renda da casa. Mas a gente vê que em muitas situações essa não é a realidade, entendeu? E é o que você falou. O cara fazendo direito está trabalhando de vendedor de carro, entendeu? E aí, qual conhecimento ele vai adquirindo nesses 5 anos, nesses 4 anos? E isso a gente leva para toda a vida, né? Às vezes você deixa de sentar em mesas preciosas, gigantescas, porque você está muito de olho no que você vai ganhar ou no que você está perdendo. Acha que sempre está perdendo. O que eu enxergo com isso, tá? Eu enxergo um ponto, talvez além do próprio dinheiro. Sim, eu concordo com o senhor. Às vezes a isca
é o dinheiro. Mas, na verdade, o que o cara perdeu aí nesse processo não é nem a questão de o parâmetro do que é importante e do que não é importante. Ele não conseguiu construir uma visão de médio e longo prazo. E é isso que vai determinar a nossa vida. Ninguém vai viver só do hoje. A vida não acaba amanhã. Pode ser até que sim, mas a vida não acaba amanhã. O meu plano, a minha visão, ela tem que ir um pouco além disso, do Sim. hoje, do que eu estou vivendo hoje. Porque senão, o que eu faço? Eu vou vivendo conforme a circunstância. E aí a circunstância é algo que não sou eu que determino onde vai chegar. Circunstância me leva para cá, amanhã a circunstância me leva para ali, depois me leva para ali. Então, quando a pessoa opta por um cenário desse de dinheiro, o que ela está dizendo? Cara, eu preciso resolver minha vida agora. E é muito difícil que programado no agora você resolva a sua vida. Entendeu? Com certeza, até porque quando tem uma situação ruim no agora, a pessoa trava, a pessoa para. Aí perde tempo. Porque ela acha que tanto a situação boa e a situação ruim, elas definem a vida do cara. Uhum. Né? E não define. Não define. Um dia, 2 dias, uma semana, não define. Eu estava conversando com um empresário e ele estava meio aflito. Ele falou assim, né? Ele botou umas metas e ele, né, me procurou e falou assim, Lucas, me ajuda aqui a organizar a cabeça, porque eu coloquei algumas metas, algumas coisas, eu estou trabalhando muito, será que isso está bom, será que não está? E eu falei assim, tá, beleza, você fez as suas metas primeiro, baseado em quê? Exato. Em quê? Aí por que ele fez esse questionamento? Porque ele teve um dia de venda ruim. Eu falei assim, e aí eu tive um dia de venda ruim, e aí eu acho que eu não vou bater a meta do mês e tal. Eu falei, não, beleza, a sua meta é baseada em quê? Sabe? Em sonhos, em visão, em prospecção, em outra empresa, em quê? A gente precisa dimensionar isso, primeira coisa, a gente precisa dimensionar isso. Segunda coisa, né? Segunda coisa, vai ter dia que você não vai vender nada, mas vai ter dia que você vai vender por 5, por 10, por 6, depende do trabalho que você está construindo. Se eu estou construindo, hoje não foi bom, mas se eu estou mantendo um trabalho bom de como é que fala? De lead, de ligar, de conversar, de prospecção, né? Ele trabalha com venda de suplemento, né? De recorrência. Eu falei assim, ó, eu compro o suplemento de você. Já tem uns 2 meses que a galera não me liga. 2 meses que a galera não me liga. Estão perdendo recorrência. É e tem coisa que você só compra, que você só lembra se o cara te ligar. Porque, principalmente o homem, né? Ah, faltou um BCA aqui. Não, depois eu tomo. Sobre vendas é um negócio interessante, né? Porque a venda, ela é o resultado de um processo. Mas, por vezes, o cara não... assim, no subconsciente, ele até entende isso, mas ele não entende isso de uma forma fácil. Então, na verdade, eu não tenho que focar na venda. Eu tenho que focar no processo que vai me levar à venda. Não tem jeito. Venda é o processo. Você fazer todos os dias aquelas etapas. Todos os dias aquelas etapas. Pode ser que, igual você falou, pode ser que hoje você não venda. Mas se você estiver ali no processo cumprindo as etapas, a venda vai chegar. Vai chegar. E outro ponto interessante que você falou, cara, tem 2 meses que você não me liga. Isso também é um ponto interessante, que aí a neurociência vai explicar. A gente tem 10% de possibilidade real de compra em 30 dias. Então, se a gente tem 10% de possibilidade real de compra em um mês, a gente tem 3 dias de possibilidade real de compra no mês. O que determina se vai vender ou não vender? Você chegar no dia certo. Agora, se você me faz o contato uma vez por mês, qual é a chance que você tem de acertar esses 3 dias? É pequena. Muito pequena. É 1 de 30. Agora, se você faz contato comigo 15 dias, já virou para 50%. Entende? Então, esse é o poder do acompanhamento. Ontem eu tive uma reunião com uma agência de marketing. Eu conheci o cara há 40 dias atrás, num evento que eu estava fazendo, um treinamento. Ele estava fazendo um treinamento, me ofereceu oportunidade. E de lá para cá o cara está na cola. Toda semana me manda uma mensagem ali. E aí, Thiago, como é que tá? Não sei o que mais, isso e aquilo. E aí, Thiago, como é que tá? Isso e aquilo. O que aconteceu? Ontem eu estava num desses 3 dias de momento de compra. Uhum. Ele falou, aí eu falei, cara, eu tô com a agenda apertadíssima. Se tu conseguir 17h30 para mim dar, ele fechou. 17h30 nós reunimos, ele me apresentou a oportunidade. E o pior, ou o melhor, uma oportunidade incrível. Entende? Ou seja, o problema não está, às vezes, no produto. O problema está no processo, na estratégia que a gente está utilizando para vender aquele produto. Cara, e para vendas tem que ter resiliência. Tem que ter resiliência. Você tem que ir atrás, tem que... Eu estou com um problema agora, enfrentando lá, que eu estou tentando desembaraçar, que o processo de vendas ele é o seguinte. Ele existe uma etapa, que é
acolhimento desse cliente que vem de uma lead, vem de uma indicação, vem de alguma coisa. E existe uma segunda etapa que é a venda propriamente dita. Primeiro você tem que receber esse cara, acolher esse cara. Seja em loja física, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja onde for. E no meu processo de vendas, é a mesma pessoa que faz isso, porque nosso split de venda ele é curto, o tempo de venda é curto. Uhum. De acolhimento a orçamento é na hora. Na hora. Eu não tenho possibilidade de fazer, por exemplo, como um profissional liberal, que fica uma equipe ali gerando agendamento e fica outra equipe confirmando o agendamento. Sim. Eu não tenho esse type de mudar de pessoa. Mas o que está acontecendo? Por ser a mesma pessoa, esse cara, nesse acolhimento aqui, ele está gastando tanta energia que quando ele chega aqui na posição de vendedor, ele está cansado. Entendi. Isso impacta também, Sim. entende? Isso impacta também. Então, o que eu tenho que fazer? Não sei. Eu estou num momento que a gente está estudando, buscando ajuda, buscando consultoria, para eu ver como é que eu vou fazer isso. Já que eu não posso dividir a pessoa, como é que eu faço para dividir a mente desse cara? Mas eu tenho que dar esse caminho para esse cara. Você tem venda de balcão, né? É. Então o cara saiu do seu balcão, você tem Já era. 50% de chance de perder ele já Exato, ali. exato. Porque tem quantos outros balcões ali perto da casa dele, e, enfim. É muito boa. Só para contextualizar, eu ia falar sobre isso, né? E como é que foi a sua vinda para Brasília? Primeira pergunta, né? Porque você já estava bem consolidado no Rio de Janeiro. E segundo, hoje as suas empresas, né? Suas lojas são lojas de tinta, certo? Como que isso entrou dentro de você, cara? Porque a gente estava conversando mais cedo sobre isso, né? A tinta, ela tem um poder gigantesco, né? Tem. Ela muda o ambiente, ela muda o visual, ela traz uma outra visão para... Ela transforma. Ela transforma. Então, como que isso entrou dentro da sua vida? Por quê? Entendeu? Se você tem consciência disso Eu vim do Rio de Janeiro para Brasília. Fala o nome da sua empresa também para as pessoas, sim, né? sim. Onde estão localizadas aí, já para o povo ir atrás. Eu vim do Rio de Janeiro para Brasília, mas na verdade não foi esse o café. fluxo. Não foi esse o fluxo. Na verdade, eu saí do Rio de Janeiro. Tá? Em 2014, lá após Copa do Mundo, veio uma recessão grande. Uhum. Nós perdemos muitos contratos. Eu tinha 60% a 70% da operação era vinculada a órgãos públicos, né? Então, nós perdemos alguns contratos e junto com isso, teve uma escalada de violência muito grande. A minha esposa é engenheira, ela estava fazendo uma obra para mim. Ela era uma das engenheiras da empresa, eu cheguei a ter 120 funcionários carteira assinada lá no Rio de Janeiro. Caracas. E num determinado momento, ela estava fazendo uma obra Minha Casa Minha Vida, entrada de favela, lá no Rio de Janeiro. E os caras invadiram o depósito do Detran e roubaram, sei lá, 300 motos. Não sei se você lembra desse episódio. Não. Teve repercussão nacional. E a obra era parede com o depósito do Detran. E os caras correram para onde? Para dentro da obra. E a polícia correu para onde? Para dentro da obra. E quem estava lá? Minha esposa. Nossa. Ficou no meio do tiroteio. E aí aquilo mexeu muito com a gente. Meses depois, a gente descobriu que ela estava grávida da primeira filha. Aí isso mexeu de novo com a gente. Aí tiveram outros episódios de amigos. Um casal de amigos nosso foi assaltado e quase não deu tempo de tirar a criança da cadeirinha. E foi somando com isso, eu falei, meu amor, chegou um dia que eu até brinquei com ela, meu amor, nós vamos para Fortaleza vender sanduíche natural na praia, mas aqui a gente não fica mais. E para ela foi muito difícil, porque ela é natural do Rio de Janeiro, a família dela está toda no Rio de Janeiro. Para mim já era mais fácil, eu já tinha transicionado uma vez, para transicionar de novo não custava. Sim, sim. E aí um dia meus pais moravam aqui em Brasília já, a minha irmã passou num concurso para cá, meus pais vieram prestar apoio a ela e acabaram ficando. E nós viemos aqui comemorar aniversário dos meus pais, que eles fazem aniversário no mesmo dia. E aí eu falei para os meus pais, pai, nós vamos sair do Rio de Janeiro, não sabe ainda para onde vai. E aí minha mãe falou, cara, por que você não vem para cá? A minha mãe é assessora... Isso em 2000 e? Isso em 2007. 2017. 2017. 2007 eu cheguei no Rio. Aí essa conversa foi em 2017. Aí minha mãe falou, meu filho, por que você não vem para cá? Aqui é uma cidade tranquila. E isso pesava na conversa, porque a gente estava saindo por uma questão de violência. Eu sou bem relacionada, a minha mãe é assessora especial, já foi da Valec, da NTT, do DENIT, do metrô, de todos esses órgãos. Eu falei, mãe, é uma boa oportunidade. Eu tenho um currículo incrível, vou chegar aqui, minha mãe vai me conectar com alguém, tá tudo certo.
Só que não. Coração do homem faz planos, né? Aí nós viemos, pastor, e para mim foi um tempo mais incrível, foi o tempo assim que eu mais cresci espiritualmente, porque nessa transição para cá, que foi em 2018, nós levamos 1 ano para fazer essa transição. Eu fiquei 6 meses aqui desempregado. Tinha ainda algum recurso que tinha sobrado lá, gastei muito dinheiro para fazer rescisão de todo mundo. Sim. A liquidez já não estava tão boa. E fiquei 6 meses desempregado e eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu sentei com o presidente do DENIT, não, semana que vem tá tudo certo, até hoje. O presidente do DENIT, não, semana que vem tá tudo certo, até hoje. Caracas. Cara, e aquilo foi me dando um desespero, um nervoso. 10 anos ali só de sucesso, né? Nunca tinha ficado dia parado, nunca tinha ficado um dia desempregado na vida. E aquilo ali estava mexendo com o meu ego, com tudo, né? E aí, um certo dia, eu falei, caraca, e a gente já entrando, já tinha vendido um carro para fazer dinheiro. Aí eu conversando com a esposa, aí um dia nós fomos para a igreja. A gente, logo que chegou aqui, foi em muitas igrejas. Fui na Sara, fui na Assembleia de Deus, fui na Comunidade das Nações. E aí eu falei, caraca, e agora? Até que um certo dia nós fomos na Comunidade das Nações e tinha um empresário que foi levar o testemunho dele. No momento de oferta ali, ele usou do testemunho dele para fazer uma palavra de oferta. Para mim estava ok, não estava nem entendendo direito o que estava acontecendo. Estava novo convertido, converti ainda lá no Rio de Janeiro. Isso aqui também é um capítulo interessante, se a gente tiver tempo a gente volta nesse assunto. E aí ele falou lá a respeito do testemunho dele, um cara que chegou no ápice do mercado dele e teve um contratempo, foi trapaceado, perdeu tudo. E nisso que ele perdeu tudo, ele achou fôlego para fazer uma oferta ao Senhor e as coisas começaram a ajustar de novo. Aí eu falei, é isso. Aí eu falei, amor, Deus tá me orientando aqui a fazer uma oferta. Ela então é de Deus, Deus também. Só que não foi qualquer oferta, pastor. Sim. Eu ofertei tudo que nós tínhamos, com os centavos. E quebrei todos os cartões de crédito. E falei para Deus, se a partir de amanhã, para não ter muleta, porque isso começava a fazer sentido no que eu precisava aprender. Eu até então confiava no meu braço. Tudo eu consegui com o meu braço. Sim. Então, assim, mesmo sem dinheiro, eu ainda tinha um cartão de crédito aí que me aguentava por muito tempo. E aí eu quebrei os cartões de crédito e falei, Deus, a partir de amanhã, se o Senhor não me der, eu passo fome. E olha que incrível, isso foi domingo à noite. Na segunda-feira, 10 horas da manhã, minha esposa recebeu um e-mail chamando para começar a trabalhar. Ela começou a trabalhar na terça-feira. Na área dela? Na área dela, engenharia. E foi uma benção, porque a gente precisava, né? Mas ali começou um outro conflito. Que é ver a esposa indo trabalhar e você ficar em casa cuidando das crianças. Sim. Isso aí não foi programado para o homem. Não foi. Cara, e aí eu entrei no outro ciclo de aprendizado, que eu precisava entender algumas coisas e tudo mais. E foram muitos desafios, mas a gente foi vencendo. Até que em um determinado momento eu consegui, desse salário dela, tirar um pedacinho de dinheiro. Vim aqui no CIA, comprei uma folha de madeirite e fiz o meu food truck. Na verdade, era uma caixinha assim. Sim. E food truck é um nome bonito para agregar valor ao negócio. Por quê? Oportunidade, mais uma vez, está disposto ao processo. Eu tinha ido com meus pais fazer um lanche ali na Praça do Cruzeiro. E a minha esposa é o seguinte, ela acabou de comer, ela quer sobremesa. E nesse dia, nós comemos e não tinha nada de sobremesa na Praça do Cruzeiro. Eu falei, isso aqui é uma oportunidade, ficou no meu subconsciente. E aí eu fiz esse food truck, essa banquetinha, e comecei a fazer pudim para vender lá. Consegui um contato na China, Shopee, eu comprava umas forminhas de silicone, que hoje já está habitual. E qual que era o legal? Eu já assava nela e já vendia nela. Sim. Ela já era utilizada ali. E aí eu comecei a produzir esses pudins, gastava R$2, R$3 para fazer um pudim, vendia por 10. Falei, cara, isso aqui é legal. Primeiro final de semana, teve uma venda ali, uma venda aqui. Segundo final de semana, já me sobrou R$1.000 e poucos. Terceiro final de semana, já vendi R$1.000 por dia e foi aumentando. Sei que chegou um determinado momento que eu estava vendendo pudim, bolo no pote, na Praça do Cruzeiro, ali no food truck. E durante a semana, como não aguentava ficar parado,
eu andava o plano piloto todo, aqueles trailerzinhos que tem colado nas instituições todas aqui, e deixava consignado. Vou deixar 10 aqui para você vender. Vou deixar 10 para... Pastorzão, aquilo tomou uma proporção que eu cheguei a vender 1.000 pudins por semana. Que top, hein? Que legal. E aí, nesse meio de caminho, o DENIT me ligou. Saiu aqui a vaga. Isso eu tô falando lá 6 meses de quando eu tinha chegado aqui. Aí, pum, mexeu no orgulho. Eu ganhando dinheiro aqui, mas vendendo pudim. Sabe? Falou assim, cara, eu já fui coordenador da Gafisa, supervisor da MRV, já fiz obra da Copa do Mundo, a infraestrutura do shopping do Santos Dumont foi eu que fiz, água, esgoto. Eu vou ficar aqui vendendo pudim? Não vou não, Bruno. Aí eu fui pro DENIT para ganhar, sei lá, 7 mil reais. E parou a produção toda? Não tinha como, que eu que fazia. Eu que fazia. E aí eu falei, não, eu vou pro DENIT, eu vou exercer a minha carreira, vou retomar a minha carreira. Fui pro DENIT ganhando 7 mil reais, coisa que era menos que eu estava ganhando no pudim. E aí foi bacana, porque quando eu cheguei lá nos carrinhos do DENIT, eu vendia pudim para todos eles. Quando esses caras me viram lá de crachá, eles... Não tô entendendo. Você não é o menino do pudim? Eu falei, sou o menino do pudim, mas também sou engenheiro. Comecei a trabalhar aqui agora e tal, foi engraçado. O pessoal do Cruzeiro teve um impacto também ali, Geleia, aquela turma ali. E assim foi daí que começou. Eu sei que no DENIT eu fiquei 3 meses. Tive a oportunidade de construir uma casa no Jardim Botânico. Eu falei, vou construir a casa. Porque é isso, na verdade, que eu quero. Eu já tinha tido uma experiência de estágio no INSS lá atrás e meu perfil não é esse perfil servidor, não é esse perfil de rotina muito cadenciada. Sou um cara mais dinâmico, vamos colocar assim. Eu também sou assim. E aí eu falei, não, vou para essa oportunidade. Numa mesa, o dia todo eu não aguento. A única mesa que eu gosto de sentar é essa aqui. O dia todo eu não aguento. Aí fui, fiquei 3 meses do DENIT, aí foi quando tive essa oportunidade, cheguei a fazer umas 40 casas aqui em Brasília. E aí quando chegou em 2019, eu vendi 6 projetos para começar a construção em segundo semestre de 2020. E aí o que veio de 2019 para 2020? Só uma pandemiazinha. Pandemia. O que eu tinha orçado em 1 milhão estava custando ali 1,5 milhão. Sim. E aí nós quebramos ali. E quebramos com honra, se é que existe isso. Reuni com os clientes, pedi reequilíbrio financeiro, baseado em tudo que estava acontecendo. Alguns acataram, outros não, fizemos distrato. Enfim, fizemos o que tivemos que fazer, sem deixar prejuízo a ninguém. E isso levou até 2022. Mas quando foi em 2021 que eu estava construindo essas casas, já sabendo que ia parar, porque o meu fôlego tinha ido embora na pandemia, um arquiteto que trabalhava com a gente especificou, num dos projetos nossos, um produto que só tinha em São Paulo, que na época chamava Stone Colors, que hoje é a Decor Colors. Aí eu falei, bacana, vamos comprar. Aí daqui a pouco outro projeto com esse produto, daqui a pouco outro projeto com esse produto. Eu falei, cara... Ele queria esse projeto. Aí eu falei, cara, isso está em alta. Aí eu liguei lá, cara, como é que eu faço para ter esse produto, para ter a representação desse produto? Como é que eu faço para ter isso aqui em Brasília? É mais fácil. Ele falou, Thiago, se você fizer um pedido inicial aí de aproximadamente uns 10 mil reais, tu passa a ser representante na região e você compra com 50% de desconto. E aí os outros 50% é o que você vai ganhar de margem. Eu falei, isso aí é bom demais. Então manda. Mandei, deixei lá no escritório da construtora ainda na época. E fui me atendendo ali. Daqui a pouco começou outros arquitetos quererem. Eu tinha ali, comecei a atender outros arquitetos. E aí em 2022, em julho, o meu consultor de compras lá de vendas lá da Stone Colors me ligou, Thiago, o Léo vai participar do Shark Tank. E se der certo, vai virar franquia. O que você acha disso? Eu falei, eu estou dentro, na hora. E aí, dito certo, o Léo participou do Shark Tank. Foi ao ar em agosto de 2022. E o Léo fez um pitch lá, que até hoje é o maior pitch da história do Shark Tank. Ele pediu 8 milhões por 50% da empresa. O João Apolinário pagou 10 milhões para ele não pensar e nem escutar a proposta dos outros. Caracas, hein? Foi incrível. Até hoje é o maior case do Shark Tank. E aí isso virou de fato franquia. E o que a gente teve que fazer? Abrir loja. Aí, final de 2021, dia 17 de dezembro de 2021, abri a primeira loja no CIA. Abri porque era uma solicitação para ser franqueado, tem que abrir loja. Sim. Falei, beleza, vamos para cima. E aí 2022 foi quando eu transicionei. Terminei as obras que eu tinha que terminar.
E a loja começou a operar lá, mas operou sozinha. Se eu fui lá 5 vezes no ano, foi muito, tá? A loja foi ali engateando, meio que autônoma. Sim. E aí, quando foi 2022 para 2023, que eu voltei de férias de final de ano, e a gente costuma tirar férias de final de ano com as crianças, tudo mais, que eu voltei, eu falei, meu amor, agora antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou passar uns dias lá na loja e entender como é que aquilo está funcionando. Faturava, na época, pastor, uns 30 mil reais mês. Uhum. Pagava, né? Eu cheguei lá dia 10. Do dia 10 de janeiro ao dia 30 de janeiro, nós faturamos 70 mil reais mês. Mais que dobramos. Eu falei, uai, tem match aqui. Diz que é o olho do dono, né? Dizem é o olho do dono que engorda o gado, exatamente. E isso aconteceu. E eu gostei daquilo, animou. Não tinha também muitas opções, né? Tava quebrado ali, entre aspas. E aí fui. Moral da história. Nós chegamos nessa loja, que faturava 30 mil reais, que nós conseguimos levar para 70 mil reais, nós já chegamos a faturar 400 mil reais por mês. E aí dali a gente foi avançando. Aí comprei a unidade de Taguatinga, comprei a unidade do Lago Sul e agora em março desse ano eu comprei a unidade da Asa Sul. Então hoje eu sou o franqueado master, pode-se dizer assim, da Decor Colors em Brasília. Temos 4 unidades e estamos avançando. Tá? Estamos avançando. E a Decor Colors é o quê? A Decor Colors é tinta com muito valor agregado, que é bom para o empresário, e com muitos benefícios, que é bom para o cliente final. Uhum. Tá? Então, a gente costuma dizer que a gente não vende tinta, a gente vende solução, a gente vende o benefício. Não tem um produto nosso que não tenha um benefício que seja maior do que o produto. Como assim, Thiago? Quer dizer, então, que se eu for comprar uma tinta lá, a tinta tem mais benefício do que uma tinta? Eu falei, tem. O nosso produto que faz menos, ele tem a capacidade de transformar. Então, ele pega um ambiente que às vezes ali está apagado, está esquecido, está sujo, vai lá, traz cor e transforma aquele ambiente. Caracas, que a oportunidade, ela só é uma oportunidade se você estiver disposto ao processo. É a frase que você colocou aqui, que eu acho que impacta aí. Eu acho que pode até colocar aí como tema, viu, Cauã? Vamos pensar no tema aí. Né? Porque a gente já inicia o podcast sem tema, entendeu? A pergunta do Thiago ontem foi: qual a pauta? Qual vai ser a pauta? Eu fiquei caladinho, né? Aí vai ter outro podcast que eu vou fazer. A pessoa me fez a mesma pergunta, sabe? Tá aqui todo mundo. E eu não tenho pauta. A pauta aqui é fazer uma oração, buscar em Deus inspiração para que a gente possa realmente entregar o melhor para você que está nos assistindo. Eu acho que falta isso daqui, ó. Não falta oportunidade. Falta a disposição para encarar o processo. Eu concordo. E porque o processo, muitas vezes, ele não é o processo que você desenhou, né? Não. Não é na aquilo maioria, que você projetou, ainda ouso né? dizer, na maioria das vezes é diferente. Sim, olha só, você... Não, tem um currículo foda aqui, um currículo top, vou para Brasília, lá 10 anos de carreira sem nenhum dia desempregado. E aí chega em Brasília 6 meses. E aí um lanche que você fez com a sua esposa, com a sua família, abriu uma possibilidade, uma visão, e aí entra a humildade. Isso. Né? A humildade, porque muitos não têm essa humildade. Sim. Porque fala assim, cara, estou preso ao meu currículo. Eu já fui diretor, eu já fui projetista, eu já fui, né, já tive grandes... Como é que eu vou vender um pudim aqui de 10 reais? O cara não pensa na escala, muitas vezes ele pensa nisso aqui, né? Como é que eu vou deixar de ganhar 10 mil, 20 mil lá no Rio, para chegar aqui em Brasília para ganhar 10 reais? E vou te falar, eu contando, o pastor, pode ser que tenha sido simples, mas não foi não. Tá? É difícil. Com certeza. Eu ficava a noite inteira assando pudim para de dia, ou o dia inteiro assando pudim para de noite ter o pudim lá. Você vendia naquela Praça da Cruz ali? Na Praça da Cruz. Sei. A gente já fez muito evento da igreja lá. No fornozinho do fogão simples, que a gente tinha acabado de chegar de viagem. A gente não trouxe quase nada do Rio, porque lá é 110, aqui é 220. Então, no fogãozinho simples, que assava, sei lá, 10, 12 pudim por vez. E vou te falar, é um desafio você botar aquilo tudo na costa, vestir, de fato, ali a sandália da humildade, armar uma barraquinha ali e dar a cara tapa, né? Porque você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer. Mas... isso de fato é um mérito e uma vitória. Eu não posso negar. Não. Mas que não é simples, não. E eu vejo isso, tá?
Às vezes a gente entende que, cara, dar o passo atrás por exemplo, esse. O cara era empresário e vai vender pudim. Não. Mas às vezes, por exemplo, a gente tem um estilo de loja que é showroom. É um estilo de shopping. A pessoa faz o atendimento, ela faz a venda, emite nota fiscal, acompanha o cliente com o produto até a porta da loja. O vendedor convencional de uma casa de tinta, ele não faz isso. Na mente dele é outra coisa. Ele é vendedor, vai para o caixa para fazer o pagamento, vai para a expedição para retirar o produto. Pois você acredita que por vezes a gente tem dificuldade de contratar o vendedor porque ele se sente humilhado em fazer os demais processos? Caracas. Eu acredito. Infelizmente o ego, né? O ego, você vê que a escala é uma das coisas que... não precisa ser tão dispare para que você enfrente essa dificuldade, sabe? É incrível e eu fico abismado. Eu não tenho problema nenhum de fazer... Mas se eu estiver aqui na casa do cara para raspar a parede, para fazer também uma venda, eu vou embora. Eu não tenho problema nenhum também. Teve uma vez que eu fui atender um cliente lá em Formosa para fazer um efeito cimento queimado. Efeito cimento queimado é o carro-chefe da Decor Colors. Começou com efeito cimento queimado. Hoje nós temos um mix de produtos enorme. E aí eu falei para o cliente estava muito interessado em fazer. Eu que estava atendendo, eu que estava no balcão ali naquele começo. E o cliente falou, você tem indicação de alguém que faça? Eu falei, eu faço para você. Era um serviço interessante, um serviço simples, entre aspas, para quem tem a técnica, e de valor agregado legal. Eu faço. Ela ficou surpresa. E aí depois eu conversando com outras pessoas, você foi lá fazer? Ficaram surpresas. Aí na minha cabeça não faz sentido, cara. Eu fui fazer um serviço em Formosa de 3 dias, pastor, que teve um valor aí médio de R$9.000. Onde que tá a humilhação nisso que eu não estou conseguindo visualizar? Para mim é muito simples, mas gera espanto. Gera espanto porque a pessoa ela levanta uma expectativa muitas vezes irreal entre ganhar e serviço, né? E trabalhar. E uma coisa uma frase que veio aqui na minha mente, um mentor meu fala, diz assim, ó, faça o melhor com o que você tem para alcançar aquilo que você não tem. É isso. Você só alcança aquilo que você não tem quando você faz o melhor com aquilo que você tem na mão. E o melhor que você tem na mão, muitas vezes, não é o melhor cenário, mas é o melhor. Né? O melhor que você tinha era um forno, um fogãozinho, não é industrial, né? Casual, não. Residencial. Era um forno residencial para assar ali, igual eu estava assando ali, 4 pão de queijo, né? Que a gente tomou café juntos, né? Para assar 4 pão de queijo. Mas ali... você fez o melhor com o que você tinha na mão. É isso. E às vezes a gente só quer fazer o melhor quando a gente tem o melhor do melhor. E não funciona. E não vai. Então, assim, quando você tem um livro, que eu já citei ele aqui uma vez, eu acho que todos tinham que ler, eu não sei se você já leu, se não, já anota aí, que fala assim, O Poder do Menos. Não li. Cara, esse livro é fantástico. Coloca os seus... Hoje você tem quantos colaboradores? Hoje eu tenho 6, a equipe é muito chuta. Nas 6. lojas 6, estamos indo para 8. Que top, hein? Então, assim, 8 colaboradores. Cara, coloque esse para ler. Legal. Porque ele é muito bom. Porque ele é um livro que ele fala assim, cara, ele traz a consciência de tipo assim, cara, eu posso fazer mais com o que eu tenho na minha mão. Isso. Eu tenho esse boné aqui, cara, eu posso fazer muito mais com ele. Eu não preciso ter um boné para cada atividade física. Eu não preciso ter um boné para, sei lá, para academia, um boné para... Não, eu posso fazer... Legal, né? Legal você ter citado isso, porque eu tenho um grupo de homens que eu lidero lá na igreja e nossa última conversa foi a respeito disso. Cara, o que é eu fazer o melhor para vocês? Aí todo mundo foi falando. Você sabia, qual que foi o insight que eu quis levar para ele? Você sabia que fazer o melhor com o que você não tem não serve de nada? E o resumo, qual foi o fechamento? Cara, você precisa aprender a fazer o melhor com o que você tem. E aí você citou exatamente isso. O desafio não está no que a gente quer fazer. O desafio está no que a gente quer fazer com o que a gente tem. Por vezes, a gente fica visualizando, cara, mas isso aqui só dá para fazer se eu tiver isso. Não. E o que você consegue fazer com isso para te aproximar daquilo, ainda que lá não seja não consiga fazer agora de imediato. E a gente vai caminhando. É você usar a ferramenta que você tem, né? E fazer daquilo algo produtivo, né? As pessoas elas estão muito hoje... o efeito industrialização, ele é muito bom. Ele é muito bom. Mas a pessoa acha que ela só pode bater um prego na parede tal com um martelo específico, né? E não, cara. Não. Você bate com uma
prego, você bate com um machado, com um alicate, com um pedaço de pedra. Depende. Vai depender do seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? É bater um prego com martelo? Ou é colocar o prego para fazer o que você precisa fazer? As pessoas às vezes estão apegadas na foto errada. Elas estão com o overview errado da situação. Isso mesmo. Elas estão se perdendo no processo. Estão se perdendo no processo. E aí a gente vê, aí a gente volta lá para o que a gente falou no início, né? Aí por isso que você vê a masculinidade cada vez mais defasada, a adolescência cada vez chegando mais tarde, né? A maturidade chegando mais tarde ainda, né? Fala-se de processo de adolescência aí, né? Que era de 18 anos, hoje está até 20 e poucos anos. É um absurdo. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estão focadas no objetivo, elas estão focadas no processo. E o processo, cara, ele pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos na sua vida. Né? O processo, você pode ficar... Um dia eu sentei com um mentorado meu e eu falei para ele assim, estava passando um momento de deserto, de falta, de escassez muito grande, né? E eu falei para ele assim, a minha oração é que o seu deserto não dure 40 anos. Isso. É que ele dure 40 dias. Isso. Agora, entre ele durar 40 dias ou 40 anos, vai depender do seu processo. Do processo que você está disposto a aguentar. Né? Do seu aprendizado, do seu né? aprendizado. Do quanto você está disposto a falar assim, cara, deixa eu aprender logo. Vamos passar isso. Passa isso aqui, vamos para a próxima fase. Vamos ajustar os erros aqui, né? Vamos ajustar o itinerário. Há quem diga que a prova é para ser aprovado, né? Então, quanto antes você for aprovado, você sai disso. Não é para te trazer reprovação, né? Não é. E geralmente a prova é daquilo que você já viveu, né? Daquilo que você já aprendeu. Tiagão, a gente está, cara, ainda com um tempinho legal e eu queria escutar um pouco sobre a sua conversão. Você falou aí... Cara, isso aí foi a gente negócio... pulou ela, mas tenta resumir para a gente lá no Rio de Janeiro o que aconteceu que te aproximou de Deus. Eu sou de Belém. Sou de Belém do Pará. Lá é 98% católico. Tem a maior procissão católica da história. 2 milhões de pessoas seguindo a santa, né? Caraca, 2 milhões? Assim, no mesmo dia. Então, assim... cultura totalmente católica, mas católico daquele jeito. Sou católico porque sou católico, meus pais são católicos, mas não tinha um rito católico nem nada disso. Quando fui para o Rio, isso ainda se distanciou ainda mais. Minha rotina de igreja ficou 0. Tá? E nesse meio de caminho eu conheci aqui hoje a minha esposa, que nasceu num berço cristão, um mix ali de Assembleia com Universal. Bem tranquilo. E quando nós casamos, eu ainda não tinha convertido. Mas 1 ano antes de nós casarmos, ela já estava firme na igreja. Ela ficou um tempo ali afastada da igreja, que ela teve algumas frustrações lá. Falta de sabedoria dos líderes, chamaram ela de uma forma talvez inadequada. Enfim, ela passou um período fora, mas 1 ano antes de nós casarmos, ela já estava indo para a igreja e eu ia lá, deixava ela na igreja, voltava para casa, voltava para buscar ela, mas não entrava na igreja de jeito nenhum. Caraca, hein? Entrar numa igreja evangélica, para mim, era impensável. Impensável. Eu era daqueles céticos que falava mal, que pastor é isso, que pastor é aquilo. Eu tinha um amigo na faculdade que a gente brincava com ele, ele era evangélico. Eu falei, cuidado, viu, que vocês... deram o carro para o pastor, agora já vocês vão trocar os pneus. Sim. Então, assim, o meu nível de aversão era alto. Mas nada resiste à oração em um joelho dobrado, né? E aí a minha esposa fez um propósito de 7 semanas. Acho que é comum, né? No evangelicismo, tem aquele culto de domingo e tem o culto de meio de semana, que é o desafio. Que é o desafio. Campanha. Campanha. E aí ela fez um propósito desse de 7 semanas pela minha conversão. Quando chegou na 7ª semana, pastor, um negócio incrível. Ela me convidou e eu fui. E aí eu lembro como se fosse hoje, quem estava pregando era a Camila Barros, hoje está... Sim. todo mundo conhece, né? Ela ia bastante lá na igreja que nós passamos a congregar a partir dali. E ela fez um apelo e o apelo ficou, 15 minutos no final. Tem uma pessoa assim, assim, assim. Tem um menino assim, assim, assim. Faixa de idade assim, assim, assim. Foi só cercando. Só cercando. E eu falando com Deus, se for eu, você vai me trazer prova. Chegou uma hora que ela falou assim, vou ter que falar o CPF? Que ela é ousada, né? E aí aquilo mexeu. E aí o que aconteceu? Eu me rendi.
E a sensação que eu tenho é que quando eu mexi o primeiro dedo dentro do sapato, sem nem tirar o pé do lugar, todo mundo já sabia. E aí virou aquela festa que você já conhece. E eu sou muito analítico, muito racionalista. Então aquilo ali para mim foi o bastante. Eu aceitei Jesus naquele momento. Legal. E dali já começou o meu processo de conversão meio kamikaze. Eu bebia na época, eu tinha mais de 30 mil reais de bebida em casa, tinha vinho da Segunda Guerra, tinha uísque, tinha isso, tinha aquilo. No mesmo dia eu joguei tudo fora. E ali entra o processo. Vou viver isso daqui e vamos embora. E pronto. Legal. Pronto. Eu decidi. Não foi uma imposição de ninguém. Sim. Foi uma decisão minha. Eu tenho que arcar com as minhas decisões. Isso era muito simples para mim, na minha mente, né? E aí começou o processo de troca de amizade, que acontece, é natural, né? Os ambientes e tudo mais. E hoje, para a graça de Deus, eu sou um discípulo aí, sou um discipulador, tenho servido com intensidade lá na igreja com a qual eu congrego, e tudo partiu de disponibilidade. E eu acho bacana essa questão do servir na igreja. Tem muitas pessoas que são convertidas, que estão ali na igreja há muito tempo, mas nunca serviram na igreja. E eu acho bacana o servir. Para mim, foi até algo que me ajudou e me sustentou. Por quê? Porque o servir, para mim, virou uma prova social. Legal. Sabe? Cara, como assim? Eu estou ali servindo aos obreiros, ali exposto, ajudando as pessoas durante a semana, dizendo como é que tem que se fazer, e durante a semana eu não vou fazer aquilo. Para mim é inconcebível. Então aquilo ali foi me fortalecendo. E foi muito bacana, porque uns 2 anos atrás, a minha sogra veio aqui visitar a gente em Brasília, já veio várias vezes, mas nessa vez ela veio visitar e foi com a gente para a igreja. E caiu numa escala de eu estar em serviço, coordenando os obreiros. Cara, aquilo ali foi extremamente impactante. Minha sogra chorou o culto inteiro, por quê? Qual que foi o paradoxo que ela fez ali? Qual foi a comparação? Cara, olha o Tiago do teu aniversário lá. Lembrou de um dos aniversários da filha, né? Que eu estava lá daquele jeito, bebendo excessivamente e tudo mais. E olha o Tiago de hoje. E é isso. Quem consegue fazer isso? Só Deus. Só Deus. Só Deus. E servir, cara. E vou lhe dizer uma coisa. Depois disso tudo acontecendo, por muitas vezes eu já me perguntei o que teria acontecido se eu não tivesse tomado essa decisão. Sim. Porque já tiveram alguns processos. Esse processo de transição do Rio para Brasília não foi fácil. Será que sem Deus eu teria conseguido? Eu acredito que não. Entendeu? Então, assim, foi muito importante para mim esse processo de conversão. Eu dou glórias a Deus. Agradeço demais a minha esposa por isso. E hoje nós estamos aí, cada dia Você tocou mais firmes. num ponto muito bom, né? Servir a casa de Deus, né? Como isso impacta as nossas vidas e como isso nos ajuda extremamente a avançar, né, no caminho. Porque, primeira coisa, né? A questão de você, cara, eu vou fortalecer aquilo que eu vivo, né? Você fortalece a sua fé, né? Você fortalece. Segundo, para mim não tem maior prazer no mundo do que servir. Não tem nada que te dê mais prazer do que você servir realmente, né? Aquela gratidão enche o seu coração, né? É bom demais. Te dá uma... Cara, é muito bom. Eu também sou um cara... Eu sou suspeito para falar porque eu tenho 22 anos de conversão e a minha conversão foi parecida com a sua, cara. É isso que eu vou viver, é isso que eu quero viver. Esse é o caminho. Então, o que eu tenho que abrir mão? É as bebidas, é a droga, é isso, é aquilo. Eu costumo dizer que... se a gente vai para a igreja, a gente recebe cura lá, né? Sim. E a minha maior cura, a minha primeira cura foi a libertação dos vícios. Porque assim, um cara que fumava 2 carteiras de cigarro por dia, que usava droga praticamente todos os dias, se não... Tá fadado a morrer logo. Morrer logo. Um cara que bebia praticamente todos os dias, usava droga. E um final de semana mudou a minha vida. É isso. Eu entrei na sexta de um jeito e domingo eu falei, cara, nesse processo, né, que a gente chama revisão de vidas, né, nesse processo desse final de semana, eu falei, essa é a vida que eu quero viver. Esse cara que eu quero me tornar. Esse testemunho que eu quero contar. Né? Não o testemunho do cara, mas o testemunho da minha vida, sabe, que é possível. E eu me tornei esse homem, né, que eu sou hoje, justamente por conta daquele final de semana, justamente por conta dessa entrega e sempre servindo a casa de Deus. Seja lavando um banheiro, seja rastelando, seja no estacionamento, pintando, furando um buraco. Isso. Cara, eu já fiz
tudo, de tudo um pouco dentro da igreja. Eu de também. tudo um pouco, né? E eu entendo isso, né? Eu não faço porque eu sou pastor porque eu faço. É isso. Entendeu? É isso que respalda o manto pastoral, o manto, né, que Deus tem colocado nas nossas vidas. E na vida, cara, tudo se baseia em servir. Né? Na sua empresa, quem que você está servindo? É isso. Né? Na rua, quem que você está servindo? Na sua casa, quem que você está servindo? Né? Na sua comunidade, para que você está servindo? Para quem que você está servindo? Né? Então, quando a gente faz tudo como se fizesse para Deus, as coisas vão avançando. Cara, eu vou vender um pudim, eu vou fazer esse pudim aqui como se eu estivesse fazendo para Deus. Eu vou vender tinta, não vou vender tinta, né? Eu vou vender solução, vou entregar solução. Né? Então, isso é fantástico, sabe? E aí, passou-se alguns anos, veio um movimento muito doido aí chamado Legendários, né? Vamos falar um pouco dele para a gente finalizar o nosso bate-papo, porque eu acho que nós vamos ter um Legendários agora no final do mês. Você, homem que não fez ainda, cara, faça. Realmente vai ser uma grande virada de chave na sua vida, na sua família, na sua casa. E uma das coisas que sempre fala, né? Só é homem quem faz legendário, só é legendário quem é homem. Não, cara. Quebre isso aí no seu coração. Apenas faça e tire suas conclusões. Mas como é que isso entrou na sua vida? Cara, Legendários teve um grupo de homens lá na igreja que foi destacado para trazer esse movimento aqui para Brasília. Eu não pude participar nesse primeiro momento. Eles foram, trouxeram o movimento. E no primeiro top aqui de Brasília eu fui. Te confesso, pastor, que sem entender nada. Eu não sou aquele cara que para lidar com o desafio, eu tenho que passar 15 dias estudando sobre ele. Eu não sou desse cara. Perfeito. Não sou desse cara. Eu só peguei lá o que tinha que fazer e fui. Eu nunca tinha visto nada no Instagram, nada na internet. Eu só sabia que tinha um grupo de homens da igreja que tinha ido lá em Balneário Camboriú fazer um processo no meio do mato e voltou para cá dizendo que a gente tinha que fazer aqui. Laranja com boné camuflado. Fazendo o que tinha que fazer aqui. Dessa turma que foi lá, eu tinha um pouco mais de proximidade, um pouco mais de conexão com um deles. Esse que se tornou coordenador de uma das áreas para esse processo acontecer. Existem diversas áreas, né? Administração e tudo mais. Ele se tornou coordenador dessa área. Eu falei, quando eu voltei do top, eu falei para ele, cara, eu vou servir contigo. E assim foi. Moral da história. Hoje eu sou subcoordenador dessa área. Já tivemos, acho que 12 tops aqui em Brasília. Eu participei de 10, 2 eu não fui, porque um eu estava com o pé quebrado e o outro foi aniversário da esposa. Legal. E é um movimento que, além de servir, é um movimento muito bacana, porque o processo de servir, ele nada mais é do que você entregar uma parte de você a alguém, na minha concepção. E lá no Legendário, o que eu acho bacana é que você consegue ver o fruto dessa entrega muito rápido. Sim. Ali no processo na igreja, você está servindo ali dia a dia. Aí, às vezes é um pouco intangível o que você está contribuindo ali para a vida das pessoas. Mesmo sabendo que você está contribuindo. Mas não é tão claro, vamos colocar assim. Já lá no Legendários, não. Legendários é assim, você vai para esse movimento lá que nem nós já tivemos aqui edições com 600 pessoas para a montanha, e você volta de lá com muitos testemunhos. Então, ali é a testificação, não, é muito tangível o que acontece, é muito palpável o que acontece. Cara, e para mim isso faz muito sentido, porque eu também sou um pouco do perfil que gosto mais de dar do que de receber. Então aquilo ali me alegra demais. Quando eu vou para lá, por exemplo, quando eu fui à montanha a primeira vez, participou junto comigo um rapaz que tinha 15 anos, que nunca tinha tomado um banho de piscina com seus filhos, que ele tinha pavor à água. E lá no Legendários ele foi tratado disso. E sabe o que aconteceu quando ele voltou de lá? Ele reuniu os filhos e foi tomar banho de piscina. Olha que incrível isso. Agora você imagina você perder essa oportunidade por 15 anos. 15 anos você se privar de algo que não faz sentido algum. Entende? Algo que de fato foi desconfigurado. Porque a configuração natural não é essa. E por que eu estou falando de configuração? Porque Legendários é isso. Legendários é um lugar que vai te ajudar a dar um reset nas configurações originais do homem. E quais são as configurações originais do homem? Cara, não é a que eu penso, não é a que o pastor pensa,
Não é a que a direita pensa, não é a que a esquerda pensa. É a que Deus diz para ser. Isso é muito bacana. Quem Deus, né? Quem Deus diz que você é, Quem né? Deus Quem Deus diz que fala você que é. você é. Quem Ele diz que você é. Isso é muito forte porque quando eu fui pro Legendários eu já tinha 21 anos. Fazia um ano agora que fui no Legendários. Uhum. Eu fui no último do ano passado, de Sim, novembro sim. para dezembro. E desde quando eu fui, né, a gente já levou aí centenas de homens, literalmente centenas de homens, consegui levar para subir o top, porque foi muito impactante. Apesar de eu ter 21 anos de igreja, eu sou esse cara também, eu não fiquei pesquisando, um amigo nosso em comum me convidou, e aí eu falei, não, eu vou. Deixa eu só me organizar. Eu fui me organizando. Falei, cara, chegou a hora. Liguei para ele e falei assim, meu irmão, consegue uma inscrição? E ele, consigo. Na a gente hora. sabe o quanto é difícil. Consigo. E aí eu já fiz minha inscrição, corri, fiz o Legendários. E eu costumo dizer, e dou esse exemplo sempre porque para mim ele é muito real, sabe? A gente vai vivendo, né, sendo pastor, obreiro, diácono, ou um membro, ou um cristão, e a gente vai alguns parafusos da nossa vida, né, no nosso casamento, na nossa casa, empresa, enfim, vão ficando às vezes um pouco folgado, ou apertado demais, ou apertado entendeu? demais. E ali foi aonde literalmente eu tive esse reset, onde eu pude não é reconfigurar, mas trazer a configuração original, né, ajustar relembrar, os parafusos, né? Relembrar e falar assim, cara, é possível. Calma aí, deixa eu ajustar esse parafuso aqui. Deixa eu ser um cara um pouco mais paciente, né? Sim. Com os meus filhos, com a minha esposa. Calma aí, deixa eu ajustar isso aqui. E foi muito bom, né? E foi tão ruim, né? Vamos dizer assim, que eu já levei centenas de homens, né? Discípulos, amigos, irmãos, pastores, bispos. Né? Quando eu cheguei, eu fiz uma lista gigantesca de pessoas que mereciam estar lá. Eu fiz uma lista gigante. Lá eu levei um caderninho, né? E eu ia anotando o nome das pessoas. Deus ia me colocando e ia anotando. E quando eu cheguei, no domingo a gente fez 10 inscrições. Uau. Né? A gente sentou lá quando lançou o link. Eu liguei, né? A gente chegou 3 horas da tarde, 7 horas ia lançar o link, né? Eu liguei e falei assim, é o seguinte, tô te ligando para te dizer que você vai pro Legendários, tá? Como assim, Lucas? Como assim, irmão? Como assim, pastor? Eu falei, não, tô só te comunicando. Eu vou te mandar o link 7 horas, organiza seu cartão, se você não tiver dinheiro, à vista aí, é para você fazer a inscrição. Não, se você está falando que é para mim fazer, eu confio em você, eu vou fazer. Legal. E aí a gente fez 10 no primeiro. Aí no primeiro foram 20 homens. No segundo foi dos 40 e 80. E aí, meu irmão, eu acho que Legendários é assim. Ninguém é tão homem que possa ir no Legendários e não aprender algo que precisa ajustar na sua masculinidade. Eu acho que tem muita coisa lá para você ver e ajustar. E assim, independente do nível de maturidade social, que você esteja. Independente do seu nível eclesiástico, independente da sua espiritualidade, independente de... Meu irmão, é possível. E o que eu costumo dizer também, Thiago, é uma coisa, porque às vezes o cara fala assim, eu vou viver isso só no Legendários. Cara, tem experiência que você vai viver só naquele ambiente. Sim. Talvez você receba a mesma palavra num outro ambiente. Mas a percepção e a visão vai ser diferente. Sim. Então, muito do que eu vivi no Legendários, muito do que eu passei, do que eu escutei, do que eu vivi, eu já tinha vivido em outro lugar. Sim. Eu já tinha ouvido em outro lugar. Né? Eu sou pastor desde 2018. Mas não tinha tido a mesma percepção. Mas por conta do ambiente. Entendeu? Sim. Então, eu costumo... Né? Nós temos, até hoje, na nossa igreja, cara, que é um evento fantástico. Vamos ter semana que vem, que é o Revisão de Vidas. Né? E aí a gente faz a collab, né? Para os homens legendários, revisão de vidas legendários. Né? A gente está sempre fazendo essa collab aí juntos, porque não tem jeito. Talvez ele receba a mesma palavra ou uma palavra parecida no revisão de vidas, só que lá no Legendários ele vai ter uma percepção diferente. E assim como já tive ao contrário, o cara foi no Legendários e no revisão de vidas ele conseguiu ajustar aquela rota, aquela chave, porque são ambientes. Então assim, homem, pensa assim, cara. O que eu tenho a perder? Nada. Mas o que eu tenho a ganhar? Talvez a reconstrução da sua família, de uma empresa, a sua vida com Deus, sua intimidade com Deus. Não sei. Talvez o que você precise hoje não é nem do Legendários. É você abrir o seu coração para o novo. Cara, deixa eu abrir meu coração para ir lá. E só o fato de você abrir o seu coração, Deus já começa a falar com você. Né? Eu estou com um discípulo que vai para o Legendários, né? Dos poucos que restam ainda. A gente estava terça-feira juntos, e aí ele está sem carro esses dias, ele deixou a mochila, ele pegou algumas coisas, já está comprando as coisas e ajustando, e eu dei carona para ele, ele esqueceu de pegar.
E aí ontem ele mandou uma mensagem: pô, pastorzão, me perdoa, esqueci a mochila no carro e tal. Eu falei: não, fica tranquilo, moço, ainda dá tempo, tem um mês ainda para subir. Né? Calma. Aí ele: pois é, mas hoje eu já acordei diferente. Parece que Deus já está falando comigo, parece que já estou... Eu falei: é isso mesmo, cara. Viva o processo, abra o seu coração, busque em oração para que Deus possa tratar e trabalhar na sua vida ponto específico que você precisa. Então, é o que você falou. Você que é homem, fica o meu convite do meu irmão aqui, do Thiago, para que você possa subir essa montanha conosco. Né? Pode me procurar no meu direct, pode procurar o Thiago no direct dele também, que nós vamos te dar as instruções, vamos te ajudar a fazer a sua inscrição, porque eu tenho certeza, homem, que Deus está lá e Deus vai falar ao seu coração. E quando Deus fala, cara, nada substitui. Né? Assim como foi com o Thiago lá no Rio de Janeiro, assim como foi comigo numa chácara 22 anos atrás, assim como foi comigo no ano passado no Legendários na Montanha. E o Thiago, você fez o quê? Fiz em março do ano passado. Então, eu tenho certeza que vai ser com você, sabe? E eu acho que a gente está agora num momento muito oportuno, né? A gente está caminhando aí para o final do ano, e o final do ano ele traz consigo, por naturalidade, as reflexões, né? Perfeito. Então, para você que nos assiste aí, que está vendo esse podcast, e tem entendido que você precisa mudar algumas coisas, e por vezes não encontrou a força para que isso aconteça, lá é um bom lugar. Eu te garanto que lá é um lugar que vai te fazer refletir e vai te encorajar para muitas coisas. Não deixa de se dispor, não deixa de se trazer essa oportunidade. Pode me chamar no direct aqui também. Nós ainda temos algumas vagas. Thiago Pena. Thiago com TH, Pena com 2 N's. Pode botar depois também aqui na descrição. Nós ainda temos algumas vagas para o top de novembro e é uma boa oportunidade de você terminar o ano melhor do que você começou. É isso. Eu esqueci de mencionar, mas eu vou mencionar aqui. Talvez eu nunca falei isso, mas eu fiz o Legendários e cara, depois do Legendários eu vivi um momento muito difícil no meu ministério, na minha vida pessoal, sabe? Muito difícil, né? Graças a Deus o casamento, o pastorado, as coisas estavam muito bem, mas assim, cara, foi um momento muito difícil. E aí depois eu subi para servir, aí, né, eu já servi 5 vezes. Não, servi 5 vezes. E eu estava num momento lá servindo, e um momento ali onde não estava fácil, sabe? Uhum. Não estava fácil. E eu estava orando, buscando a Deus, e cara, Deus se fez presente na minha vida de uma maneira assim extraordinária. E eu falo assim, cara, como às vezes o que a gente faz hoje, a gente não entende o impacto que isso vai nos dar, né? Exato. Daqui um ano. E aí Deus falou assim comigo lá, ó, foi para esse momento que eu te preparei. E eu entendi que, cara, se eu não, talvez eu com certeza eu teria também passado por aquela situação e passado e ido embora. Passei, mas não seria tão fácil quanto foi. Exato. Né? Não que não foi difícil, foi muito doloroso, foi muito penoso, mas o Legendários me ajudou demais, cara. Oh, que bacana. Né? Porque eu fiz antes, entendeu? Então às vezes você está deixando para amanhã. Ah, não, o próximo eu faço. O homem é muito disso, né? Quando de nada servir, eu te garanto que é uma ferramenta a mais que você vai botar na mochila. Para algum momento você vai precisar dessa ferramenta. E aí, pronto, é isso. Pronto, é isso. Foi isso. Eu botei uma ferramenta na mochila que eu não sabia quando ia usar, por que eu ia usar. Quando eu fui no Legendários, muitas pessoas me questionaram, falaram assim, por que você vai? Você é pastor, casado, bem-sucedido, tá tudo certo. Família, tá tudo certo. Eu falei, cara, boa pergunta, mas deixa eu te falar uma coisa. Não tem nada melhor que não possa melhorar. Então eu vou lá, vou ver o que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim, entendeu? Vou abrir meu coração. É engraçado que o Thiago, né, que é o coordenador lá também, um dos coordenadores da parte da mídia, né? Gente boa pra caramba, o Thiaguinho. E depois ele falou, rapaz, eu nunca vi um cara fugir tanto de foto igual você. Porque, meu irmão, toda vez que os caras apontavam a câmera, eu virava a cara assim. Falava, não quero foto, não quero mostrar, não quero aparecer. Quero publicidade. Não quero. Quero ter esse meu momento aqui. Quero me esconder. E eu me escondi o máximo possível. Só que é difícil se esconder em Brasília, né? Em Brasília é difícil, né? Você não pastor, então logo a galera, e aí, pastor? Mas, cara, foi muito bom e tem sido muito bom. Eu estarei lá servindo. Você vai estar lá com a gente? Boa. Estaremos lá juntos, servindo
né, a Vou Deus. para minha 10ª edição servindo. Ó, parabéns, parabéns. Vamos estar lá servindo juntos, servindo a Deus, né, servindo cada homem. Fica o convite. Me procure no direct, a família Ponte, ou manda uma mensagem aí no Pontes Podcast, na descrição, quero ir, como é que eu faço para ir? Talvez você seja de outro estado, a gente tem muitas pessoas de outro estado. Fala com a gente, que a gente te encaminha para o mais próximo, ou você vem fazer aqui em Brasília, não tem problema. Você desce aqui, pega um avião, desce aqui, sobe a montanha, chegou, volta para sua casa. Isso aí. Não é isso? Incrível. Meu irmão, deixa suas últimas considerações, vamos para o final aí. Muito obrigado por você ter aceitado o convite. Foi muito bom o nosso bate-papo, muito insight, muita coisa boa. Você que não está anotando, eu sempre ensino as pessoas. Anote. Quero fazer uma última pergunta. Vontade. Nós nos encontramos também num curso que chama BHP, da Febracis, com o Giovanni, né? Uhum. Mestre Giovanni, um abraço, meu irmão. Amo sua vida e honro a sua vida. Qual a importância da capacitação hoje para um empresário, para o homem? Porque você é um cara que já tem um currículo sinistro. Tem empresa, mas mesmo assim, cara, você se fez aluno 4 dias ali e se faz aluno para poder aprender. Eu tinha pensado nisso, esqueci e lembrei agora. Mas eu não queria terminar o podcast sem falar sobre isso, porque por vezes, né, tanto na nossa área, o Legendários ele também ele é uma capacitação, né? Mas por vezes nós paramos a nossa vida por conta disso. Porque a gente para de se capacitar, para de aprender, para de ser aluno. Então, como você vê isso como um empresário de sucesso? Eu vou responder essa pergunta e já utilizar dela para fazer as considerações finais. Lembra que nós começamos aqui a conversa falando que eu, quando terminei a faculdade, eu optei por estudar mais um pouco para me diferenciar e tudo mais. Quando eu terminei o mestrado, eu fiquei naquela dúvida, eu vou para o doutorado ou não vou para o doutorado? Eu falei, não, vou dar uma descansada. Vou fazer doutorado agora não, vou trabalhar, eu vou dar uma descansada nesse negócio de estudar. Só que essa descansada me levou 15 anos. Caraca, 16 anos. Estacionou? Estacionei. E aí o que eu entendi? Tá? Nesse processo aí de 15 anos, a gente acha que entende as coisas em 1 minuto. De fato, entende as coisas em 1 minuto. Mas o que te gerou a consciência para entender aquilo levou alguns anos. E o que eu entendi? Que o que me trouxe até aqui não é o que vai me levar para o próximo nível. Então, eu sou um empresário, tenho 4 lojas de tintas, mas o que eu percebi? Que existem algumas repetições em todas as lojas. Todas as lojas faturam mais ou menos o mesmo valor, todas as lojas têm as mesmas rotinas, todas as lojas têm as mesmas falhas. Então, o que eu percebi? Que eu precisava de novos ambientes e de novas ferramentas. Isso é aquilo que você falou. Tem o processo, pode levar 40 dias ou 40 anos. O meu processo levou talvez 15 anos. E qual que é o insight? O que eu quero deixar aqui? Isso não pode sair do farol, o desenvolvimento. O desenvolvimento seja pessoal, seja empresarial, seja espiritual, você tem que estar se aperfeiçoando, porque o mundo não para. Então, foi por isso que nós nos conhecemos lá. Porque uns dias antes eu entendi que eu precisava buscar novos ambientes, que nem você falou, que você já escutou, você já tinha escutado o que você escutou no Legendário. Sim. A diferença não foi que você escutou, a diferença foi no ambiente que você mudou. Então, eu precisava mudar de ambientes, eu precisava ir para novos ambientes e eu precisava de novas ferramentas. E aí eu fiz aquele curso lá com o Giovanni, que de fato é um cara incrível. O Giovanni serve com a gente lá nos Legendários, serve na equipe que eu lidero. E foi o Business High Performance. Uma semana antes eu tinha feito um outro curso, um outro treinamento de gestão empresarial. E esses 2 cursos, cara, me abriram um outro overview, outras possibilidades. Qual que é o aprendizado, qual que é o ensinamento que eu quero deixar? É isso. Tudo que nós falamos aqui, esteja disponível, aproveite as oportunidades, não deixe de se capacitar e busque sempre um diferencial. E se você trabalha, se o seu trabalho envolve um atendimento direto ao cliente, você lida com atendimento com o cliente final,
Cara, você tem que ter um processo de encantamento desse cliente. Seja no processo, seja no over-delivery, né? Entregar mais do que ele esperou. Isso é o que eu tenho aprendido e que tenho praticado e que tenho aperfeiçoado. Tem muita coisa a aprender nos próximos dias. Se pegar meu caderno de anotações desses 4 dias, Sim. É incrível o tanto de coisa que precisa ajustar. Por que é incrível? Porque, cara, toda melhoria ela parte do entendimento de que algo está falho. Então, as anotações lá de muitas coisas que eu preciso melhorar, isso é uma bênção, eu ter percebido isso. Porque sem a percepção não tem a melhora. E tem muitas coisas para fazer, estou fazendo. A gente tem debruçado ali para aperfeiçoar. E eu tenho certeza que isso vai me gerar resultados ainda melhores em 2026. Perfeito, perfeito. Muitas pessoas me procuraram, depois que elas me viram lá no BHP, né? Com o Giovanni, com vocês lá, e me procuraram. Né? E aí, Lucas, o que você achou do curso? O que você achou do evento? Como é que foi? Será que eu faço? Será que eu não faço? E eu falei para ele, eu costumo falar isso, eu falei, cara, muito do que você vai ver lá, você já viu. Só que é a percepção e a visão. Porque eu posso... Né, aqui nós temos 3 câmeras, eu falei para você que eu quero colocar mais uma, né? E cada câmera ela vai te dar uma percepção e uma visão da sala de uma maneira diferente, um foco diferente. Então, quando você vai lá, você vai ter uma percepção, um foco, uma visão, talvez da sua empresa diária que você esteja vendo todos os dias, todos os meses, há anos, só que você vê de uma maneira diferente, com uma lente diferente, e aquilo ali amplifica, né? E você consegue ver, né, um processo errado, você consegue ver algo que você está falhando, um vício seu, algo que você acha que está certo, porque já virou um vício, já virou um hábito, né? Um hábito, eu chego aqui e abro todo dia 8 horas. E às vezes, se você abrir 9 é melhor, ou se você abrir 7h30. Só que você já se habituou ali nas 8 e você acha que é só 8. Né? E fala, não vai mudar se eu abrir 7h30, então não vai mudar se eu abrir 9. E às vezes um detalhezinho desse muda tudo. Muda. Tudo. Então, para mim também foi muito bom e eu falo isso, né? Cara, faça. Já vai ter o próximo, eu já fiz umas 3 indicações de empresários para estar lá com o Giovanni, para aprender e avançar, porque o conhecimento traz desenvolvimento, né? E algo que você falou que eu quero frisar, que eu falei aqui, né, que eu anotei muitas coisas para ajustar, muitas coisas que estavam erradas para ajustar, e você já falou isso e eu quero frisar, não precisa estar ruim, tá? Às vezes está bom, cabe melhorar. Perfeito. E é esse processo. E eu quero ilustrar isso para não parecer que estou só falando aqui, só querendo vender, não. Hoje a Decor Colors tem 600 lojas pelo Brasil. E nós estamos em 3 anos consecutivos no top 10. Caraca. Então, assim, a gente tem um bom resultado. Mas isso não me limitou em entender que basta. Eu posso ser melhor. E foi isso que eu fui buscar. Esse aprendizado e esse entendimento. Podia estar tranquilo, sentado. Podia. Eu domino, sou o top 10 da franquia, das franquias, vamos, né? E aí quando eu parei para olhar, se eu sou o top 10, eu tenho margem para ser top 1. Tem muita coisa para melhorar. Tem muita coisa, entendeu? Cara, ou seja, é percepção, né? Percepção. E é ter essa garra, essa gana no coração, né, cara? De falar assim, cara, eu posso entregar melhor. Eu posso fazer melhor. Eu posso, com o que eu tenho na mão, né? Eu posso. Você quer ver um exemplo prático disso? Resultado desse curso. A gente escutou um pouco lá sobre time de venda, comercial e vendas, né? E o que eu entendi lá, que eu já sabia, mas que eu estava displicente. Comercial, vendas, precisa de um ritmo. Então, moral da história, o que eu aprendi lá e pus em prática? 2 coisas. Uma, que a minha cadência estava baixa. Eu aumentei a cadência e tinham 4 dias para terminar o mês. Esses 4 dias que eu aumentei a cadência, eu fiz 30% do resultado do mês. Caraca! Aí você fala assim, se eu não tivesse lá? É isso. Eu posso falar isso. A mesma coisa eu posso falar se eu tivesse feito antes. Entendeu? Então, isso é resultado prático do que aconteceu lá. Que fera, hein? É incrível. Você fazer 30% do resultado do mês em 4 dias com algo simples, igual você falou. É um parafuso que apertou. Ou um parafuso que você folgou um pouquinho, que estava perto de espanar. Sim. É um ajuste. É um ajuste. Um ajuste de rota, um ajuste de... Cara, muda tudo, né? Muda tudo.
Você que ficou conosco até o fim, cara, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho. Thiago, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Vamos marcar o próximo. Né? Eu acho que teve muitas pérolas aí, muita coisa. E também faltou muito, né? Faltou muito. Então dá pra gente conversar mais aí. Mas você que ficou conosco, muito obrigado. Se fez sentido para você, envie para os seus amigos, para os seus familiares. Coloca naquele grupo de WhatsApp que às vezes só fala besteira. Coloca um conteúdo de valor, né? Envie na sua lista de transmissão. Curta, comente, compartilhe. Me siga aqui no canal do YouTube. Vai lá no Instagram, me ajuda também, né? A Família Ponte. Siga também o Thiago aí, compartilhe os conteúdos dele. Né? Você que quer mudar a cara da sua casa, literalmente, né? Vai lá na Decorcolo, né? Fica Cia, Asa Sul, Taguatinga e Lago Sul. Aí. Procure uma das lojas ou, né, entra aí no Google aí, fala com o vendedor e eu tenho certeza que vai ser só uma bênção. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Tenha um bom final de semana. Um abraço. Valeu!